Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para trazer muito conteúdo e muita informação para vocês e hoje vamos falar sobre luvas e os riscos mecânicos. Então roda a vinheta, editor, e vamos pro vídeo! Então pessoal, hoje queremos falar para vocês sobre as luvas, né? E especificamente sobre os riscos mecânicos, tá? E olha só, quero começar tirando aqui uma dúvida muito comum de algumas pessoas, que não existe uma luva que seja unicamente exclusiva para uma única atividade. Então, podemos dentro de uma mesma atividade ter várias luvas que vão ali atender aquele risco que aquela atividade está apresentando, tá? Então, são as luvas que a gente chama aí de luvas para riscos combinados. E eu trouxe algumas aqui só para mostrar isso para vocês. Essa luva aqui, por exemplo, ela é uma luva da Volk, que o grande objetivo dela é atender o risco químico, mas ela também atende risco mecânico e um pouquinho de risco térmico, tá? Essa luva aqui, pessoal, é uma luva também da Volk, de látex natural, que atende muito bem risco mecânico, ela atende de médio a bom risco químico e atende um pouquinho de risco térmico também. E essa luva aqui que atende muito bem o risco térmico de calor e atende muito bem o risco mecânico. Então são luvas assim muito mais completas. Mas hoje a gente vai focar nas luvas aí para o risco mecânico. As luvas são específicas para o risco mecânico e eu quero falar para vocês que existe a normativa EN 388. Olha ela aqui, ó. Essa normativa, ela fala sobre os 5 principais tipos de análise que o Ministério do Trabalho faz num tipo de luva. E são eles: o risco de abrasão, o risco de corte, o risco de rasgamento, o risco de perfuração e o risco de impacto. Tá? Então olha só, quais são as melhores luvas para o risco abrasivo? Você está acompanhando aqui na tela principal do vídeo um pouco de como é feito o teste do Ministério do Trabalho para o risco abrasivo, que são aquelas atividades que você precisa puxar alguma coisa, que você manipula muito alguma substância áspera. Todas essas atividades, elas apresentam um risco abrasivo. E olha só, a gente tem a luva Microfoam da Volk. Essa luva Microfoam da Volk, ela tem uma tecnologia no tecido e no banho dela que tornam a resistência à abrasão dela muito semelhante a luvas muito mais grossas, como a luva de couro, a luva de vaqueta, tá? Que tem ali uma resistência à abrasão também muito boa. O nível de resistência à abrasão, ele vai de 1 a 4. E essas duas luvas que eu mostrei para vocês aqui, elas têm nível 4 de abrasão. É o caso dessa luva aqui também, pessoal. Uma luva muito resistente para o risco abrasivo. Tá? Partindo do risco abrasivo, nós vamos para o risco de corte, que é aquele corte por lâmina, tá? Lembrando que essas luvas, elas não são anti-corte, elas são resistentes a corte, ou seja, dependendo da pressão em algo que você fizer sobre a luva, em algum momento ela vai cortar, mas elas são muito resistentes a lâminas, como estiletes ou até mesmo peças de metal muito finas ali que acabam executando esse movimento semelhante a uma lâmina. Então, ó, eu quero destacar para vocês essa luva aqui que tem um tecido em polietileno de alta performance, muito resistente a corte, e o nível de resistência a corte ele vai de 1 a 5. Essa luva aqui obtém o nível 5 de resistência a corte. Nós vamos voltar a falar mais dela. Essa outra luva aqui, ela tem uma situação muito interessante. Apesar do nível de resistência a corte dela ser o nível 3, mas ela apresenta uma maleabilidade e um tato muito bom, que confere uma destreza muito grande para você executar o trabalho. Então, se você tem um risco intermediário a alto de corte, mas precisa de uma destreza para colocar uma peça pequenininha, um parafuso, essa vai ser a luva ideal para você. A gente também tem luvas resistentes a rasgamento, e aí eu posso voltar a apresentar para vocês essa luva também muito resistente a rasgamento, ou até mesmo essa luva. O que é o movimento de rasgamento? É o risco de a mão ser ali puxada por alguma peça. Então essa luva, ela vai realmente proteger você nesse movimento. Esse movimento aqui que é o movimento de rasgamento. Então isso diz muito a durabilidade que a luva vai apresentar. Normalmente as
as luvas que têm alto índice de proteção à abrasão também alcançam alto índice de proteção a rasgamento. E o mais complexo de todos eles é a resistência à perfuração. A resistência à perfuração ela é muito difícil de ser alcançada, mas nós temos essa luva aqui da marca X-Pro, que ela foi especialmente desenvolvida para quem trabalha com agulhas, com materiais pérfuro-cortantes. Então essa luva aqui, ela tem o nível máximo de resistência a perfuro em toda a região da sua palma, porque ela tem múltiplas camadas de Kevlar que impedem uma agulha até mesmo de conseguir perfurar essa luva. E aí a gente tem, pessoal, a luva, uma das mais conhecidas de todas, que ela tem uma resistência até mesmo baixa contra abrasão, uma resistência mínima para corte, uma resistência baixa contra rasgamento e uma resistência mínima para perfuração. Porém, ela apresenta um tato que é incomparável. Você tem ali uma sensibilidade, uma destreza muito boa e ela te protege de riscos baixos. A gente sabe que não são todos os trabalhos que apresentam um risco alto. Então a gente também tem essa luva para risco leve, que também tem um preço super competitivo. E você, ainda ficou com curiosidade, ainda quer saber mais sobre as luvas? Vou fazer um convite para você. Me chama por esse contato que está aqui embaixo, a gente vai marcar uma agenda e a gente vai poder explicar melhor para você, de repente até mesmo entender a situação específica da sua empresa e poder te oferecer o produto com o melhor custo-benefício. Estou aguardando você no próximo vídeo. E vamos lembrar, curte esse vídeo, comenta e compartilha, que daí quem sabe a gente faz um outro vídeo trazendo para vocês as diferenças do risco químico e também do risco térmico. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.